Que a glória do Eterno, na comunhão do Santo Espírito, possa alcançar a mente e o coração de todos aqueles que se inclinaram os ouvidos para ouvir a palavra do Eterno. Estamos falando um pouco sobre o nome Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus não é correto, e sim o nome Jesus. Sabe, minha amiga e meu amigo, sempre foi o desejo de Satanás investir em pessoas para torcer a palavra, para denegrir a imagem do Salvador, que é o Cristo. Principalmente aqueles que ocupam os púlpitos da igreja. Muitos estão estudando a palavra não para edificação, não para agregar o rebanho, mas para dividi-lo. Muitos, ao cursar teologia, falo aqui para os pastores, o pastor, ao cursar teologia, ele cursa para ministrar para este ou para aquele rebanho, ministério. Exemplo, vou fazer teologia, cursar teologia, e vou ministrar para a Igreja Batista. Seu ministério já está reprovado, rapaz. Eu vou fazer teologia e vou ministrar para a Igreja Adventista. Seu ministério está reprovado, rapaz. Estou dando alguns exemplos. Olha, eu vou fazer teologia, vou cursar teologia e vou ministrar para a Igreja da Assembleia, tal. Seu ministério está reprovado, rapaz. As pessoas, os homens que cursam teologia, devem cursar para a sua edificação espiritual. Compreendeu? Aqueles que cursam teologia na palavra deve cursar para o seu enriquecimento espiritual. Primeiro, para a salvação da sua alma. Encher o seu vaso. Não cursar teologia para este ou aquele ministério. Porque o desejo de Cristo é que primeiro nós salvamos a nossa alma. Então, pastor, ao cursar teologia, o seu maior desejo, o seu maior objetivo deveria ser para a sua edificação espiritual. Encher o vaso. E com o vaso cheio, aí você vai ter palavras para ministrar para o rebanho. Eterno, Criador do céu e da terra, louvado seja a glória do Cordeiro. Nos dê entendimento para compreender a Tua palavra, em nome do Cristo, o nosso Salvador. Estamos
discorrendo algumas passagens no livro de Mateus. Muito bom começarmos pelo início, do Novo Testamento. No livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25, iremos encontrar ali algumas passagens referente ao nascimento do Messias, de Cristo. Versículo 21. E dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ali nós estamos vendo o anjo chegou para Maria e disse que ela daria à luz um filho. Ele colocaria o nome dele Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Vamos agora para o versos 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. E aí, meu irmão? E aí, meu pastor? Qual das duas versões está certa? Qual dos dois versículos está correto? O anjo disse que Maria conceberia um filho e lhe daria o nome Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Já no versos 23, a palavra fala: eis que a virgem conceberia, daria à luz a um filho, que chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. No versos 23, se você ler no versos 22, eu vou ler. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do profeta pelo Senhor. Mais de 10 profecias anunciando o nascimento do Messias, do Cristo, Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz. Nenhuma dessas profecias fala que o nome do Salvador seria Jesus. Como proceder numa situação dessa? Muitos têm estudado a palavra para desafiar o Espírito. Nesses versos, muitos têm fracassado na palavra, porque não estudam a palavra para a sua edificação espiritual, mas estudam a palavra para contender com o Espírito, para tentar desafiar ao Eterno. Existem algumas passagens na Bíblia. Muitas vezes uma passagem não confere com a outra. E eu vou desabonar a palavra por isso. Nós podemos
desacreditar a palavra por um verso ou por outro. Como exemplo, as pessoas têm a maior curiosidade para saber sobre a mulher de Caim. São muitos as passagens, os exemplos na Bíblia que as pessoas não têm nenhuma relação, não procuraram receber o batismo com o Espírito Santo, não procuram viver a palavra, mas querem contender com o Espírito Santo. E aí, eu vou falar que não era o anjo? Eu vou falar que o anjo estava de má fé? Eu vou falar que a Bíblia não é certa? Eu vou falar que quem escreveu o texto foi errado? Por isso, meus amigos, que nós devemos estudar a palavra a sós, com o Espírito Santo, procurar salvar a nossa alma, buscar a cada dia o batismo com o Espírito Santo, para que Ele nos mostre, e não estudarmos a palavra para contender, para desafiar o Espírito, para desafiar o Eterno. Porque o objetivo da palavra, o objetivo do estudo da palavra é edificação espiritual, primeiro nossa. Edificarmos primeiro, encher o nosso vaso, conforme eu disse, e depois ministrar para outras pessoas. E não tentar desacreditar, desabonar os textos da palavra por causa de uma ou outra passagem. Muitos têm fracassado por não saber interpretar a palavra. Geração de homens e mulheres fracos na fé, que ocupam os bancos da igreja, mas não estudam a palavra. Engole tudo que põe na boca deles, mas não passam momentos a sós com o Espírito, com o Salvador, para aprender a interpretar a palavra e vivê-la, e encher o nosso vaso de azeite, porque este é o objetivo do estudo da palavra do Eterno. Então, nós podemos falar sobre o estudo da palavra. Quem vai cursar teologia tem que aprender, tem que saber em que nome ministrar. Exemplo, se você vai ministrar no nome Jesus, você tem que saber as origens desse nome, como surgiu, o porquê. Se você vai ministrar sobre o nome do Salvador, do Cristo, do unigênito, é bom você ir mais fundo no assunto. Exemplo,
no livro de João, versos de 1 a 3. João, verso 1. De 1 a 3. Onde diz: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque os pastores que vão cursar teologia não estuda esse tema, não estuda esses versos. Meu querido pastor, meus amigos, amantes da palavra do Eterno, se você conhece Cristo só dentre esses 2000 anos, você não conhece o Cristo. Se o seu estudo, se a sua ministração de teologia só de conhecer Cristo dentre esses 2000 anos, você não conhece. Pode voltar a ocupar os bancos da igreja novamente e refazer a sua teologia, refazer os seus ensinamentos. Porque se você entender, se você estudar por esse verso, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Porque o anjo disse: porque a virgem conceberia um filho e lhe daria o nome Jesus. Você não pode desabonar a palavra, todo esse princípio, por causa de 1 ou 2 versículos da palavra. Está compreendendo, meu amigo? Se você estudar a palavra, saber quem era unigênito, desde o princípio, todas as coisas foram criadas pelo unigênito. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí você começa a cair a sua ficha para entender a palavra. E eu repliso com toda sinceridade: muitos ministérios estão estudando a palavra, estudam a palavra para tentar desafiar o Eterno, para tentar desabonar a própria palavra. Um exemplo: a lei e os profetas duraram até João. E você tem visto nos últimos dias várias pessoas se dando uma de profetas dentro das igrejas. A profetisa tal, o profeta tal, o profeta tal. Rapaz, entenda, meu amigo, entenda, minha amiga. O Eterno, o Salvador, o Cristo, através do Espírito, falou: olha, a lei e os profetas profetizaram, duraram até João. Você tem que guardar a lei. Se você não guardar a lei, você não tem uma... Rapaz, entenda, rapaz. Entenda a palavra.
Entenda o Espírito. Estas pessoas, de tanto Espírito Santo, eu tenho autoridade do céu para falar. De tanto Espírito lutar com essas pessoas. De tanto Espírito lutar com essas pessoas. Tentar mostrar para eles. Vai no Espírito Santo, afasta. Deixa eles. São pessoas que você abre a palavra e mostra para ele, rapaz, tá... não é assim não, tá? Pessoas que o Espírito Santo já os deixou. E nesses estudos que eu estou fazendo, eu vou encontrar muitas objeções, muitas pessoas para contender, para desabonar o Espírito do Senhor que está na minha vida, para escrever esses textos. Mas tenha toda certeza, não vou perder o meu tempo, com todo respeito, com pessoas que muitas vezes o Espírito Santo já abandonou a vida deles. Infelizmente, esta é a verdade. Não estou aqui para contender com esse ou com aquele, mas levar a palavra do Eterno àqueles que têm o desejo de salvação. Ore comigo para a glória do Senhor, que você vai ser visitado onde você estiver. Bendito é a glória do Pai, é a glória do Filho, é a glória do Santo Espírito. Senhor, visita este homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, que tem o desejo de te conhecer melhor. Que o teu Espírito ilumine a mente, o coração, os caminhos destas pessoas. E eu uso a autoridade que o Cristo tem me dado e digo: o Senhor te repreenda, Satanás, na vida dessas pessoas. Fora, maldito, amarrado com as suas ciladas. E você diz: obrigado, eterno Salvador. Se você tem um copo com água, ore comigo. Eterno, ponha nesta água as tuas virtudes, o teu poder. Quem desta água participar, receberá bênçãos, vida e vida em abundância, para a glória que está no nome do Cordeiro, o unigênito do Pai. E você diz: obrigado, Senhor. Vamos participar da água. Pega um pouco desta água, lava os seus olhos e você vai ver que esses estudos, esse gesto de fé, através da água, vai te ajudar a abrir a sua mente, os seus olhos físicos, os seus olhos espirituais. E eu tenho uma plena certeza, se você continuar acompanhando os meus estudos, você será uma outra pessoa na palavra. O Senhor te abençoe, te guarde, abençoe você, todos aqueles que fazem parte da sua vida. Muita luz na sua vida, no seu caminho, para a glória do Eterno. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.